Bom, vamos lá, tava contando aqui antes de você entrar que eu me emocionei muito. Mas antes de entrar em momentos pontuais, o que me intrigou muito foi a relação do Bochecha com o pai ser bastante explorada. Foi uma coisa que me surpreendeu, que eu achei muito legal. Achei muito generoso da sua parte, porque provavelmente deve ser uma coisa delicada, né, pra você expor assim. Queria saber como foi essa decisão, como que foi, o que você opinou, né, porque acho que tem uma linha meio tênue entre explorar essa situação. Como que foi pra vocês essa decisão? A primeira coisa, desde o primeiro contato com o Edu e com o Fernando, eu já de cara abri o coração. Tá. Porque a porta de entrada foi a forma como abordaram, né? Sim. Eles pediram licença para falar comigo, para eu abrir o meu coração, falar meus relatos, o que eu gostaria de contar. Sim. E após eu falar algumas palavras com eles falaram assim, e a família do Claudinho? Queria ouvir da família do Claudinho também, né, Claro. para a gente ter. E aí eu achei assim muito respeitoso, né? Porque poderia ser muito cômodo. Claro. A gente sabe que poderia ser muito cômodo pegar do Bochecha a quem possa interessar e tal, e não. E eles tiveram essa hombridade, sabe? Essa generosidade, esse carinho e Sim. cuidado. Então ali eles me ganharam. E a partir daí eu fui abrindo o coração, fiquei tranquilo para falar as coisas que eu gostaria de falar, inclusive esse relacionamento, essa minha relação com meu pai, meu saudoso pai. Sim. Que eu não tive contato enquanto criança, né? Apesar de vê-lo, saber onde morava, mas eu, né, com raiva, eu cresci aquele menino com raiva porque ele arranjou outra família e tudo mais. Então eu não queria muito me aproximar. À medida que eu fui crescendo, fui me tornando mais jovem, mais homem, fui entendendo essa questão de se dar a segunda chance. Claro. Que a gente fala muito isso no filme, Sim, né? sim. E aí eu fui entendendo isso com mais clareza e quando eu comecei a cantar eu me permiti. E essa cena do meu pai me ensinando a fazer o amendoim era o trabalho dele. Sim. Ele vendia amendoim no centro da cidade e era o ganha-pão dele, era o que ele sustentava a nova família dele. Sim. E aí eu me aproximei daquele cara e fui vendo que tinha um ser humano muito legal ali, sabe? E que não foi explorado ou que não foi permitido. Claro. Por conta de um adicto, né? Por causa Sim, da cachaça, né? Infelizmente, o álcool acabava por ocultar um pouco esse lado mais paisão, esse lado mais um cara mais legal, né? Tanto para mim quanto para os meus irmãos também. Sim. E só que eu fui me permitindo nessa viagem conhecê-lo mais, me aprofundar. E aí foi o que vocês viram aí, você viu nessas, de vez em quando tinha uns entreveros, algumas coisas, Sim. mas nada de agressão, graças a Deus, nunca me encostou um dedo, sempre foi a gente sempre trocou ideia quando via que estava alguma coisa, podia descambar para uma situação mais inadequada, a gente sempre tinha um ou outro que fugia, então foi isso, eu abri meu coração, o Edu ficou à vontade. Que bom, né? Para explorar isso, mas ele explorou isso com muita delicadeza também. E aí você pode falar mais. Não, eu não tenho muito. Eu entendo que quando a gente existia sempre um desejo de contar um filme que pudesse iluminar uma história para além da história que a gente conhece. Né? Que Sim. O Claudinho Bochecha é a história, né? A jornada de sucesso com a tragédia. Claro. Evidente que esse filme teria, né? É uma história que nos é cara, que nos é familiar, mas eu acho que é um privilégio, né? Para mim, para quem fez o filme, mas também, sobretudo, para quem vai ver o filme, ter essa chance de se tornar íntimo e de entender e ressignificar uma história que é tão potente para todo mundo, né, para os fãs e para quem não é fã, a humanidade da história, né, é uma história universal, Claro. É uma história que vai além da aspiração, ela pega pela aspiração, mas pega também pela identificação, né, pelos Claro. dramas que todo mundo, né, às vezes divide também, né? Tem uma coisa que me chamou muita atenção na sua direção, que a gente sente, eu não sei se eu vou usar essa palavra, mas uma coisa meio
não é nem mística a palavra, mas a gente vê que o Claudinho estava sempre um passo além. Tem eu não vou dar spoiler aqui, nem trazer os diálogos especificamente, mas que Bochecha, né, deixa claro uma resposta que ele nunca recebeu, alguns pedido outro que Claudinho fez, que também na ocasião nunca foi entendido, e durante o filme eu vi, tinham pequenas coisas delicadas, era o carro que ele carregava sempre. As conexões, né? Que eu como espectadora, não só como fã, eu cresci ouvindo vocês, por mais clichê que pareça, né? Eu vi que tem uma mensagem ali de que ele estava sempre realmente um passo, ele sabia talvez um pouco mais do que a gente. Exato. Vocês concordam com isso? Exatamente, foi exatamente isso que eu falei com o Edu o tempo todo. Falei, Edu, ele tinha umas coisas, né, aquela coisa do autógrafo, e eu falava, pô, por que você mesmo não faz isso, cara? não tem cabimento, né? E tal. E é a questão de me chamar para ser padrinho. Sim. E sabe, e as falas. E aí você pega, além das nossas falas, tinham as músicas. Aí tu vai juntando tudo, tu fala assim, cara, é uma coisa meio... foge do nosso conhecimento, foge do nosso saber. Claro. Sabe, então... e aí a nossa história vai virar cinema, nossa história vai... E virou, sabe? Eu costumo falar com o Edu, e tenho falado com todos os colegas seus de imprensa, porque assim, olha quantos artistas maravilhosos tem no nosso país, e duplas. Escolheu, sabe-se lá por quê, a história de Claudinho Bochecha. Não menosprezando, não me diminuindo, não me fazendo por menor, não é isso. Mas eu tô sendo bem realista, tem muita gente para ser ouvida, e famosas e até nem tão famosas assim. Mas não foi por acaso, né? Então, acho que todas essas mini profecias, elas foram acontecendo, sabe? E como você falou, não vou dar spoiler, mas quem for assistir o filme vai ver isso claramente, sabe? Assim, é muito clarividente. Tem um parceiro que é um artista gráfico, que inclusive fez o filme no momento do Solov, que ele falou uma coisa muito bonita para mim, que eu não esqueço, que é uma das coisas que ele falou assim, Edu, a história de vida do Claudinho Bochecha não é só entretenimento. Entretenimento eles já fizeram. Sim. Eu acho que esse filme, que tenta fazer justiça à história que o Bochecha nos convidou, com confiança e generosidade nos contou, sim, ele é um filme que fala um pouco do mistério da vida, né? Ele é um filme que fala um pouco do destino, é um filme que fala um pouco do acaso, né, da alegria, do sonho. É um pouco, através da vida dele, a gente se reconhece, é a vida de todo mundo. E eu acho que as boas histórias, elas têm isso, sabe? É uma história que me impactou muito. E como, vamos lá, minha família é mineira, eu fico um pouco desconfiado, sabe? E ela foi me atravessando. Então eu acho que não sei se é mística, mas é algo que não se explica, como a vida, né? Sim. E ao mesmo tempo, pelo fato de não se explicar, nos atende, com entende? Com certeza. Gente. Cinema. A Belém, daqui a pouco ela vai falar Vitória. Por favor. Gente, muito obrigada. Vitória, obrigado, viu? Obrigado, viu? Que bom que você gostou do filme.